Olá, jovem! Seja bem-vindo a essa aula de recuperação no YouTube. Meu nome é Wilson Faustino e sou coordenador de ensino do Sistema Educacional da Igreja. Nós vamos hoje estudar juntos Alma, no capítulo 1, versículos 1 a 18, e vai falar sobre os males das artimanhas sacerdotais. Vamos entender o que é artimanha sacerdotal e ver um exemplo claro disso. Nós vivemos num mundo onde as pessoas tentam se promover e criar ideias, promover ideias, divulgar ideias que têm como intento apenas receber elogios e ganhos pessoais. E talvez algumas dessas ideias vão, na verdade, não talvez, mas certamente algumas dessas ideias vão contra o Evangelho, contra as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. E nós precisamos distinguir corretamente entre uma coisa e outra, entre a verdade e o erro, entre a verdade e a mentira. E a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui. E essa não é uma situação somente dos nossos tempos, mas antigamente Satanás usava a mesma estratégia para enganar as pessoas, e nós vamos ver que os nefitas também passaram por essa situação, tá bom? Então, antes da gente começar a entrar na escritura mesmo, pensa um pouquinho nessa pequena pesquisa aqui. Em uma escala entre 1 e 5, onde 1 você discorda plenamente e 5 você concorda plenamente, o quanto você concorda ou discorda das seguintes declarações e por quê? Então, a primeira declaração, você concorda plenamente, discorda plenamente, ou discorda em parte, ou concorda em parte. Como é que você vê cada declaração? A primeira diz: a maioria das informações apresentadas a mim todos os dias são verdadeiras. Por exemplo, nas mídias sociais, em anúncios de líderes e influenciadores na sociedade. Então, essas informações que vêm para você do jornal, de influenciadores, né, pelas redes sociais, tudo isso em anúncios, elas chegam de que maneira para você? Como é que você as vê? Elas são verdadeiras? Você concorda plenamente com isso? Você discorda plenamente ou tem algumas informações que são verdades e outras que não são? Como é que você avalia isso? Dá uma nota aí de 1 a 5, tá bom? Segunda declaração abaixo. As informações que recebo influenciam minha fé em Jesus Cristo. Aquilo que você recebe influencia a sua fé em Jesus Cristo? Você concorda plenamente? Você discorda plenamente? Ou em parte? Que nota você dá aí para essa segunda declaração? E por fim, a terceira fala: Deus providenciou ajuda para que eu pudesse distinguir a verdade do erro. Você concorda plenamente que Deus providenciou uma ajuda para que você distingua a verdade do erro? Ou você discorda plenamente ou em parte? Pense sobre isso e vamos entrar agora nas escrituras para tentar entender um pouquinho o que precisamos aprender hoje. No contexto histórico desse pequeno bloco, você precisa ter ciência do seguinte: antes da morte, da sua morte, o rei Mosias estabelece uma nova forma de governo. Ao invés de ter rei como ele, rei Mosias, o povo elegeu juízes, e os juízes é que colocavam as leis, criavam e estabeleciam as leis. Alma
o filho foi eleito o primeiro juiz supremo, ou, em outras palavras, o primeiro governador daquela terra. Além disso, ele também era o sumo sacerdote e o líder da igreja. Então, ele não só era o governador do local, né, o primeiro juiz, como ele também era o sumo sacerdote, o líder da igreja. O povo começou então a manter um registro do tempo a partir da mudança de governo. Então você vai ver que no livro de Mórmon começa a contagem de acordo com o governo dos juízes, né? Tantos anos depois do governo dos juízes, porque eles começaram a contar dessa maneira. E aí no primeiro ano do governo dos juízes, um homem iníquo chamado Neor começa a influenciar os nefitas. E o Elder de Todd Christofferson, apóstolo, ele nos ensina que a história de Neor está incluída. Por que que a história de Neor está incluída no livro de Mórmon? Vamos ler. Ele diz: o livro de Mórmon conta a história de um homem chamado Neor. É fácil entender porque Mórmon, ao resumir 1000 anos de registro dos nefitas, tem achado importante incluir alguma coisa sobre esse homem e a influência duradoura de sua doutrina. Mormon procurava alertar-nos, sabendo que aquela filosofia surgiria novamente em nossos dias. Então veja que coisa interessante. O Elder Christofferson, apóstolo, está afirmando que Mormon, quando foi resumir a história dos nefitas e deixar ali no registro, nas placas, o resumo, que é o que nós temos hoje, ele decidiu, inspiradamente, manter a história, contar a história de Neor, porque ele sabia que essa história, esse homem, essa influência aconteceria hoje novamente. A gente precisaria estar alerta quanto a isso. Então, o que nós vamos estudar agora precisa nos alertar quanto ao que nós estamos vivendo. Você vai perceber que é realidade isso que o Elder Christofferson disse, tá bom? Vamos então entrar nas escrituras. Nós vamos começar agora a ler Alma no capítulo 1, e nós vamos ver, começar no versículo 2, tá? E aí identifica o que é que o Neo ensinou. E vamos pensar no seguinte: o que ele ensinou? Tenta identificar o seguinte: o que ele ensinou é verdadeiro, é falso, ou são as duas coisas? O que ele ensinou é verdadeiro, falso, ou as duas coisas? Vamos para o versículo 2 do primeiro capítulo de Alma. E aconteceu que no primeiro ano do governo de Alma, como juiz, foi-lhe apresentado um homem para ser julgado. Um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. Era um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. Perceba que ele era notável. As pessoas olhavam com uma certa admiração, ele chamava atenção. Era um homem de grande estatura e notável pela sua grande força. Ele chamava atenção. A sua imagem chamava atenção. Versículo 3 diz: E ele saíra pregando ao povo o que chamava de palavra de Deus, opondo-se à igreja. Então, em oposição à igreja, que estava estabelecida entre os nefitas, ele começa a pregar algo contra a igreja e chamava esse ensinamento que ele tinha de palavra de Deus. Tudo que ele ensinava, ele dizia que era a palavra de Deus, só que ia contra os ensinamentos da igreja. O que é que ele ensinava? Perceba. E aí você tem que identificar se é verdade, se é mentira ou se são ambos, né? Aí, continuando no versículo 3: declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares. Todos os sacerdotes e mestres, seja líderes,
ali da igreja deveriam tornar-se populares. Essa é a primeira coisa. É verdade? Isso é bom? Isso é correto? Ou é falso? Ou não é bom que seja assim? Isso não é uma verdade. Segundo, e que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo. E aí? Olha só mais um ensinamento. Segundo ensinamento que a gente identifica aqui, que esses sacerdotes e esses mestres, esses líderes da igreja, não deveriam trabalhar com as próprias mãos. Eles não deveriam trabalhar para se sustentar, mas que eles deveriam ser sustentados pelo povo. O povo deveria sustentá-los. Eles deveriam ficar descansando e apenas ensinando ali, sem trabalhar de fato. Continuando no versículo 4 até o 6, vemos outros ensinamentos. E ele também, no 4, e ele também testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer, mas que podiam levantar a cabeça e regozijar-se, porque o Senhor havia criado todos os homens e também havia redimido todos os homens. E no fim, todos os homens teriam vida eterna. E aí? O que é verdade, o que é mentira do que ele está ensinando? É tudo verdade? É tudo mentira? Ou há uma mistura entre verdade e mentira? Perceba que, voltando aqui no versículo 3, olha lá, no versículo 3, declarando ao povo que todos os sacerdotes e mestres deveriam tornar-se populares. Parece uma mentira, não é? Populares é ensinar coisas que agradem aos ouvidos do mundo, das pessoas do mundo. Isso os torna populares, ou seja, falar coisas que vão de agrado à maioria das pessoas. E você sabe que, se nós olharmos o que os profetas têm ensinado desde sempre, a maioria, a grande maioria, quase todos, foram rechaçados, perseguidos e até mortos pelo povo, porque o que eles pregavam não era agradável, eles não eram populares. Lei, quando fugiu de Jerusalém, ele não tinha popularidade nenhuma, pelo contrário, quiseram matá-lo. E assim foi com inúmeros profetas, né? Então, se tornar popular, deve ser uma mentira. E segundo aí, que não deveriam trabalhar com as próprias mãos, mas deveriam ser sustentados pelo povo, ou seja, não trabalhar, permanecer em casa, descansando, sustentados pelo povo. Claramente um erro, né? Todos nós precisamos trabalhar e nos sustentar nossas famílias, né? No versículo 4, testificou ao povo que toda a humanidade seria salva no último dia. É uma verdade? Cristo, quando expia pelos nossos pecados, nos concede salvação. Salvação da morte, todos vão ressuscitar, bons ou maus, e nisso ele está correto. Somos salvos da morte física. Ele está certo. Ou seja, ele ensinou uma verdade. Mas Cristo também, por meio da expiação, nos salva da morte espiritual, com uma condição: que nós obedeçamos às suas palavras, ao seu evangelho, que nós coloquemos em prática as verdades que ele ensinou. Somente assim nós poderemos ter vida eterna. Que o que ele diz aqui é que todos serão salvos e terão a vida eterna. Não. Aí tem uma parte verdade e uma parte mentira. Todos serão salvos, com certeza, da morte física. Mas somente os que obedecerem
a palavra de Deus é que receberão a vida eterna, terão essa salvação plena da morte espiritual, não é? E aconteceu, continua no versículo 5, que tanto pregou estas coisas que muitos acreditaram em suas palavras. Muitos acreditaram. E foram tantos que começaram a sustentá-lo e a dar-lhe dinheiro. As pessoas adoravam, ele se tornou muito popular, tanto que as pessoas começaram a sustentá-lo e davam dinheiro para ele. E ele começou a exaltar-se no orgulho de seu coração e a usar vestimentas custosas. Sim, e até começou a organizar uma igreja de acordo com a sua pregação. Eu penso que isso está bastante familiarizado com a realidade atual, né? Você deve concordar comigo que é assim hoje também. As pessoas estão sustentando, esses líderes religiosos estão enriquecendo e formando, organizando igrejas, para que eles preguem aquilo que eles acham que devem pregar, não é? E percebe que Neô ensinou parte verdade e parte mentira? Será que isso acontece hoje também? De que maneira? Pensa um pouco. O que tem sido ensinado no mundo por esses influenciadores, ou algum líder religioso de algum local, enfim. O que é que tem sido pregado hoje que parte é verdade e parte é mentira? Como, por exemplo, tem uma frase que me vem à mente que diz: toda forma de amor é aceitável a Deus. Veja como essa frase é parece muito boa. Toda forma de amor é aceitável a Deus. O que importa é o amor. E nós sabemos que Cristo ensinou sobre o amor, sobre amar as pessoas. Mas aqui está incutida uma mentira por trás dessas frases. Aí está incutido, quando se usa uma frase dessa, o mundo usa essa frase, está incutida a mentira de que não importa que um homem namore outro homem, case-se com outro homem, que uma mulher namore e case-se com uma outra mulher. Não importa. Toda forma de amor é aceitável a Deus. E a gente sabe que Deus espera que um homem se case com uma mulher, que uma mulher case com um homem. Ou, se por acaso há dentro dele ou dela uma atração pelo mesmo sexo, que se abstenha de casar-se, procure ter felicidade e alegria nas suas outras realizações da vida e no serviço no reino de Deus, no serviço ao próximo, em todas as outras coisas que nós temos oportunidade de vivenciar nessa terra e com a base do evangelho, essas pessoas, todos os que têm qualquer dificuldade com isso, poderão se realizar nessas outras coisas. Obviamente que esse assunto, todos os assuntos que nos desafiam nessa terra serão curados em algum momento pelo Salvador Jesus Cristo, seja aqui nessa terra enquanto vivemos, seja depois. Mas a primeira lei nos céus é obediência aos mandamentos, às palavras de Deus. Essa é a primeira lei nos céus. E é essa que deve ser seguida. Ele ensinou, sim, sobre amor, e nós vamos amar. E a melhor forma de demonstrar amor a Deus e às pessoas é guardando, sendo obediente
aos seus mandamentos. E o seu mandamento é de que as famílias sejam formadas por um homem e por uma mulher. É assim que dá-se o casamento autorizado por Deus. Então, essa frase não pode ser, apesar de parecer muito legal, né? Ela não é verdade, né? Essa frase não é verdadeira dessa maneira, tá bom? Então, esse foi só um exemplo de como Satanás utiliza meias verdades, ou seja, declarações onde parte é verdade e parte é mentira. O Elder Dale G. Raylan, do Coro dos Doze, disse o seguinte: um ensinamento falso que nos impede de nos arrepender é pensar que nossos pecados não importam, porque Deus nos ama apesar do que fazemos. É pensar que nossos pecados não importam, porque Deus nos ama apesar do que fazemos. Já deve ter ouvido isso, né? É sedutor crer no que o insidioso Neor ensinou ao povo de Zarahemla, que toda a humanidade seria salva no último dia e que não precisariam temer nem tremer. E no fim, todos os homens teriam vida eterna. Mas essa ideia sedutora é falsa. Deus de fato nos ama. No entanto, o que fazemos é importante para Ele e para nós. Ele deu diretrizes claras a respeito de como devemos nos comportar. Nós a chamamos de mandamentos. Sua aprovação e nossa vida eterna dependem de nosso comportamento, inclusive de nossa disposição de humildemente buscar o verdadeiro arrependimento. É isso, muito, muito claro. Apesar de Deus nos amar, Ele não espera que nós nos mantenhamos como estamos. Pelo contrário, Ele espera que nós mudemos quem nós somos, para nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é perfeito, tanto quanto nosso Deus. E os seus atributos devem ser aprendidos e seguidos, devem ser incorporados, devem ser imitados. E como nós somos bem diferentes dele. Nós precisamos nos esforçar para nos tornar como ele. Deus realmente nos ama, mas ele não nos ama, ele não ama o pecado. E se nós queremos pecar, ele não aceita esse pecado só porque nos ama, né? Não é aceitável diante de Deus. Então, é mais uma ideia, apesar de sedutora, ela é falsa, tá? Agora, vamos ver que Mormon, ele nos ensina como distinguir o bem do mal, como distinguir um falso ensinamento. E aí, se atente a isso. Como é que eu sei o que é falso? São tantas declarações, como é que eu posso saber? Moroni 7, versículo 17 diz: mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo. Porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco fazem seus anjos, nem o fazem os que a ele se sujeitam. Tudo que persuade, que influencia o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negar e a não servir a Deus, pode saber com conhecimento perfeito que é do diabo. Ele jamais vai ensinar você a fazer o bem, somente a praticar o mal. Se você está lendo mensagens falsas, que influenciam negativamente sua fé em Jesus Cristo, então você precisa eliminar isso da sua vida. Tem alguma coisa que você ouve, que você acompanha, um seriado, um podcast, um influenciador dessas mídias todas aí, dessas redes sociais, existe algo ou alguém
que te influencia a reduzir a tua fé em Cristo, que te influencia de forma negativa quanto à tua fé em Jesus Cristo e a tua prática do bem, se existe, então precisa ser eliminado da sua vida, da minha vida, precisa ser eliminado, tá bom? Essa é uma forma de nós identificarmos o que é o certo, o que é errado, como é que reconhece as falsas filosofias do mundo. Neo, então, dá de cara com Gideão, um homem já de idade, que começa a declarar que é falso aquilo que Neo está ensinando. Ele começa a afirmar isso para Neo. Neo se chateia, o golpeia com a espada e mata Gideão. E agora Alma, o filho, como juiz daquela terra e que precisa julgar, ele fala algumas, ele descreve os ensinamentos de Neor da seguinte maneira: eis que esta é a primeira vez que artimanhas sacerdotais foram introduzidas no meio deste povo. E eis que tu não somente és culpado de artimanhas sacerdotais, mas também de teres tratado de impô-las pela espada. E se tais artimanhas tivessem sido impostas a este povo, teriam acarretado a sua total destruição. Artimanhas sacerdotais. Olha essa palavra aparecendo aí. E ele fala que se essas artimanhas tivessem sido impostas ao povo, teriam acarretado sua total destruição. Destruiria o povo. Mas vamos entender o que é artimanha sacerdotal. Lá atrás, um pouco mais atrás no livro de Mórmon, nós lemos: ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. Então, as artimanhas sacerdotais são usadas, são ah, maneiras de agir, são ensinamentos errados que têm por objetivo apenas glorificar o homem que as ensina, promover o homem que as ensina. E esse homem tenta então se colocar como uma luz para o mundo. E ele não quer saber de outra coisa a não ser disso e de obter lucros, né? De obter o louvor do mundo. Ele não está preocupado com o bem-estar de Sião, do reino de Deus. Ele não tem essa preocupação. Ele quer apenas se promover diante do mundo e obter lucros com isso. E ele usa as artimanhas sacerdotais. Lá em Alma 1,16 fala: não obstante, isso não pôs fim à difusão. Só voltando um pouco na história, Neo é morto, né? É decidido por Alma que ele será morto por ter matado Gideão, ainda mais porque quis impor as suas verdades por meio da espada, obrigando a pessoa a aceitar, e por ele não ter aceitado, ele foi lá e matou aquele homem, né? Então ele foi, por causa disso, ele foi julgado e foi morto diante desse crime cometido. E aí no versículo 16 fala: não obstante, isso não pôs fim à difusão de artimanhas sacerdotais na terra. Não foi pelo fato de eu ter morrido que as artimanhas acabaram, porque havia muitos que gostavam das coisas vãs do mundo e continuavam a pregar falsas doutrinas, e isso faziam por causa de riquezas e honrarias. Olha só, as artimanhas continuaram independente de Neo, porque existiam muitas pessoas que gostavam daquele tipo de verdade que não era verdade vinda de Deus, que eram mentiras travestidas de verdade. E eles continuavam então a pregar com o objetivo de obter riquezas e honra, poder no mundo. Esse era o objetivo, tá bom?
Finalizando, agora com duas citações, nós vemos: Satanás é o grande enganador, o pai das mentiras. Não porque ele só conte mentiras. Satanás é esperto, ele não só conta mentiras. O Aldeux fala: suas mentiras mais eficazes são meias verdades, ou seja, as mentiras acompanhadas de verdades. Sempre uma mescla. Mentira, parte verdade. Mistura os dois, a gente se encanta pela meia parte verdadeira e de repente está aceitando a parte que é falsa, que é mentira. E quando ou a verdade ela é pura, ou ela não é verdade vinda de Deus. Precisa haver uma pureza, na verdade, ela precisa ser plena. Não existe um sentido dúbio e nem uma dúvida sobre isso, um sentido duplo e nem uma dúvida sobre isso, tá bom? E o presente Ayren diz, a companhia, como é que a gente pode, então, de uma vez por todas, ter essa tranquilidade de discernir a verdade do erro? Ele fala: a companhia do Espírito Santo torna o bem mais atraente e a tentação menos sedutora. Somente isso seria o suficiente para que nos determinemos a qualificar-nos para ter o Espírito sempre conosco. Assim como o Espírito Santo nos fortalece contra o mal, ele também nos dá o poder de discernir a verdade da falsidade. Ter o Espírito nos fortalece contra o mal e nos dá poder para discernir a verdade da falsidade. A verdade que mais importa somente é confirmada por revelação proveniente de Deus. Nosso raciocínio humano e a utilização de nossos sentidos físicos não são suficientes. Nosso conhecimento secular, os nossos sentidos, a nossa capacidade mental não é suficiente para distinguir o que é certo e o que é errado. Por favor, atente para isso. Não é suficiente. Ele disse que nós precisamos ter o Espírito Santo para conseguir discernir a verdade do erro. E ele continua finalizando dizendo: vivemos em uma época em que até o mais sábio será severamente pressionado a distinguir a verdade da mentira astuta. Precisamos do Espírito todos os dias para que os nossos olhos estejam plenamente abertos e nós saibamos o que é verdade e o que é errado, o que é verdade e o que é mentira. E nós não caiamos nas mentiras de Satanás, porque elas nos afastam de Deus e elas nos trazem sofrimento, muito sofrimento. Muitos vão se enganar, vão se afastar de Deus e vão sofrer dessa distância de Deus, tá bom? E eu sei que Deus ele providenciou esses meios para que você saiba o que é certo e o que é errado. A paz que vem do Espírito Santo é uma forma, esse sentimento doce, uma forma de distinguir a verdade do erro. Você sabe o que é verdade e o que é errado quando você sente aquela paz. Ela é suave, porém muito profunda. Nenhuma outra coisa consegue trazer essa paz, essa alegria vinda de Deus. É uma alegria diferente de qualquer outra alegria que o mundo possa proporcionar. Tudo isso são frutos do Espírito Santo. E você vai saber, ao sentir isso, o que é certo e o que é errado. O que é errado vai trazer confusão, perturbação. Você não vai sentir paz quando estiver diante do que está errado. Tá bom? Para finalizar, então, não esqueça que você precisa responder essas três perguntas no link abaixo. Você clica no link, abre um formulário, coloca seu nome, coloca o e-mail do seu professor ou da sua professora do seminário, copia essas perguntas e coloca lá e as responde. E aí vai ser contada a sua recuperação. As três perguntas são: quem era Neô e o que ele ensinava? Seus ensinamentos eram bons ou maus? Por quê? Segunda pergunta: por que você acha que algumas ideias falsas são populares? E, por fim, por que você acha que as artimanhas sacerdotais são muito perigosas? Então, fica aí essas três perguntas. Foi muito bom estar com você e nos vemos numa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.